Pedido, é com muito prazer que então passo a palavra à minha colega, a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil, Verónica Sanches de Cruz Rios. Acabamos de constatar que temos um apelido igual. Permitam-me só esta particularização do ponto de vista da Agência Portuguesa do Ambiente, que somos uma organização com escala para Portugal, quase 1000 pessoas. Muitas vezes nos revemos em organizações congêneres, obviamente na Europa, mas uma delas é a ANA. Eu, aliás, já tive a ocasião de lhe explicar quando nos conhecemos, o antigo presidente da ANA, Vicente Andreu, uma referência na área da água internacional mesmo, costumava dizer que o papel de presidente da ANA consistia em 3 tarefas: a abertura, fechadura de eventos e resolver os problemas, ou melhor, tratar dos problemas quando já não têm solução. Certamente a realidade é mais complexa, como bem sabemos, mas, Verónica, é muito prazer que a vejo novamente aqui em Portugal e a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite para participar desse painel. Agradecer ao Dr. Nuno, ministro Joaquim Leite, o cumprimento, a Fernanda, nossa colega da FUNASA, a professora Carla, professor João Miranda, e a todos aqui que nos assistem. Rapidamente eu gostaria de abordar 3 questões, principalmente relacionadas à água. O ministro Joaquim já nos apresentou o grande conjunto de ações que o Estado brasileiro tem feito ao longo dos últimos anos no sentido de induzir mudanças de comportamento, tanto em termos de atividades produtivas, mas também de padrões de consumo, com o objetivo de que a gente tenha um uso mais racional dos recursos disponíveis, não apenas no Brasil, mas como as cadeias econômicas brasileiras interagem com as cadeias produtivas mundiais. E o esforço que o ministro Joaquim tem feito por um conjunto de ações relacionadas à reciclagem, mercado de carbono e outras ações têm sido muito relevantes. E vou focar aqui a minha fala em água, em recursos hídricos, como água como elemento essencial da vida, de qualquer atividade produtiva, do desenvolvimento humano. Recentemente, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico recebeu novas atribuições, novas competências. Então, aproveitando a fala do Dr. Nuno aqui, a gente também incorporou uma nova atribuição e um novo desafio, que é lidar com normas de referência, padrões de referência para melhorar a regulação do setor de saneamento básico, exatamente para lidar com um problema que já é um problema grave, é um problema nacional da ausência do serviço de saneamento básico no Brasil, e como é que isso se reflete numa gestão adequada dos recursos hídricos brasileiros. E para iniciar minha fala, eu gostaria de trazer, acho que um conceito que é bem importante, que eu tenho me deparado recentemente, que é que no Brasil as políticas públicas foram feitas tradicionalmente com o conceito de abundância de água, de abundância de recursos hídricos, a noção de que o Brasil é detentor da maior reserva de água doce do planeta, 12% das reservas de água doce superficiais estão no Brasil. E isso, o grande número parece um número gigantesco e uma noção de abundância. No entanto, essas reservas estão distribuídas de forma desigual no território brasileiro. E hoje, não só hoje, mas recentemente, tem se constatado conflitos pelo uso da água de forma recorrente em algumas bacias hidrográficas brasileiras. Principalmente no Nordeste brasileiro, mas também no Centro-Oeste, em áreas onde há disputa entre usuários, por exemplo, para geração de energia, para irrigação, e usuários residenciais, ou seja, abastecimento humano. Isso tem implicado, e é saudável, que esse conceito de escassez, recentemente, vamos dizer assim, incorporado ao ideário nacional, tenha induzido mudanças de comportamento, mudanças nos padrões de regulação e mudanças na legislação. Recentemente, a Agência Nacional de Águas fez um primeiro, vamos dizer assim, acordo numa bacia hidrográfica, que é a do Rio São Marcos, no centro-oeste brasileiro, entre os estados de Goiás e Minas Gerais, exatamente para conseguir lidar com conflitos pelo uso da água entre irrigantes e hidrelétricas, entre geração de energia e irrigação. E isso tem implicado em mudanças de comportamento no Brasil que são bastante relevantes. E falando um pouco de água e de saneamento básico, em 2020, agora em 2022, comemoraremos o segundo ano, 2 anos da nova legislação de saneamento básico no Brasil.
essa lei trouxe 3 grandes conceitos a serem incorporados no marco legal brasileiro, que foram a noção de concorrência pelo setor de saneamento básico no Brasil. Nós tínhamos um contexto de ineficiência da prestação de serviços, ou seja, apesar de 84% da população ter abastecimento de água, temos 35 milhões de pessoas que ainda não têm água potável nas suas casas, isso é a população do Canadá, para os senhores terem uma ideia, e mais de 100 milhões de brasileiros que ainda não têm sistemas, não têm acesso a serviços de tratamento e coleta de esgotos no Brasil. Então, são números gigantescos que motivaram uma mudança rápida, e aí eu acho que o senso de urgência, a professora Carla e o doutor Nuno trouxeram um senso de urgência e a necessidade de mudança na legislação que tragam efeitos rápidos, consistentes e concretos. E os dados brasileiros que nos alegram nesse momento são os resultados que tivemos nesses 2 anos. Desde a aprovação da legislação e a partir de um conjunto de esforços de várias esferas, tanto do governo federal, dos governos estaduais, dos bancos de fomento e de um conjunto de atores que se esforçaram nesses últimos 2 anos, nós temos resultados significativos em termos dos investimentos que estão compromissados para a prestação de serviços de saneamento no Brasil. Então, nós realizamos, desde então, a assinatura de 12 contratos de concessão de prestação de serviços, abrangendo 6 estados brasileiros, 3 estados, praticamente a totalidade deles, o estado do Rio de Janeiro, temos aqui representantes do estado do Rio de Janeiro, o estado de Alagoas, o estado do Amapá, na sua integralidade, o primeiro estado da região norte do país, que teve uma concessão integral da prestação de serviço no seu território, que implicaram investimentos da ordem de 45 bilhões de investimentos a serem realizados nos próximos anos no âmbito desses contratos. Isso implica, em termos comparativos, em 10 vezes o número de investimentos que ocorriam no Brasil até então. Nesses contratos assinados, nós atenderemos, os concessionários, a partir dos seus contratos, atenderão 34 milhões de brasileiros. Isso significa 3 vezes a população de Portugal. Então, eu quis trazer esse número porque os números no Brasil são todos enormes, são gigantes as dimensões dos investimentos. E a importância dessa alteração na legislação trouxe outros 2 elementos que eu gostaria de mencionar, que um é a questão da segurança jurídica, que era uma das premissas do marco, ou seja, ter clareza quanto às regras do jogo para atrair investidores que tenham certeza da remuneração dos seus investimentos, ao mesmo tempo em que cumprem o objetivo da política pública, que é universalizar o acesso aos serviços pelos cidadãos brasileiros, com qualidade, com eficiência, num prazo curto. Nossa meta é 2033, ela está praticamente aderente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 também, que é garantir o acesso à água para todas as populações. E comparando com Portugal, a gente teve a oportunidade de falar com o doutor Nuno no início desse ano, uma mudança que em Portugal ocorreu a partir da incorporação da diretiva europeia, que traz dentro da sua da diretiva a noção de recuperação de custos para fazer frente aos investimentos. No Brasil, o que nós estamos fazendo agora? Ter esse elemento da dimensão da sustentabilidade econômica e financeira dos contratos como uma baliza necessária para induzir o comportamento adequado e para induzir os investimentos que são necessários para a prestação e para a universalização dos serviços no Brasil. E, em termos de investimentos, eu gostaria de mencionar também uma outra política que o ministro Joaquim mencionou rapidamente, que é a parte de resíduos sólidos. No Brasil, a gestão dos resíduos sólidos urbanos também é um componente de saneamento, e o governo federal tem trabalhado junto com estados e principalmente com os municípios na construção de modelos econômico-financeiros que permitam a concessão dos serviços de coleta, transbordo e destinação adequada dos resíduos sólidos por meio de consórcios municipais. No Brasil, essa responsabilidade é dos municípios, mas nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, se não agregarmos o conjunto de municípios por meio seja de consórcios públicos, seja de outras formas de prestação regionalizada, não teremos a escala suficiente para fazer frente ao desafio dos investimentos. E nós tivemos um caso de sucesso, recentemente, em abril, foi feito o primeiro leilão de uma concessão de um consórcio de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais, foram 8 municípios da região ali do Triângulo Mineiro,
liderados pelo município de Uberaba, que vão garantir a universalização do acesso a esses serviços, ou seja, destinação adequada dos resíduos sólidos para 8 municípios, com investimentos da ordem de 350 milhões nos próximos anos. Isso implica em que as pessoas desses municípios, mais ou menos 450 mil habitantes, terão esses serviços garantidos com qualidade nos próximos 25 anos. Isso é uma mudança no padrão de comportamento do Brasil e na gestão desses resíduos que permitirá que a gente traga esse exemplo para ser replicado em outras regiões do país. Além disso, tivemos, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, mudanças em resoluções da ANEEL que permitiram a incorporação da fonte oriunda de resíduos como uma das fontes possíveis nos leilões de energia. E em 2021, tivemos um primeiro leilão no qual houve o BID, o leilão, a concessão de uma empresa que fará a recuperação energética dos resíduos sólidos no estado de São Paulo, liderado pelo município de Barueri, mas abrange outros municípios da região, que permitirá também trazer receitas para a prestação do serviço de resíduos sólidos na região de São Paulo, e isso abre as portas também para novos investimentos em resíduos sólidos no país, que também é um problema ambiental e social significativo no nosso país. E eu gostaria de trazer um caso que foi muito emblemático, porque foi um desafio que o governo federal, à época, se colocou, que foi pegar um município brasileiro com uma pequena população, 20 mil habitantes, para os padrões brasileiros é uma população relativamente pequena, num município em que nunca havia sido feita a cobrança pelo uso da água, nem de tratamento e coleta de esgoto, muito menos de resíduos sólidos, e fazer uma modelagem em que a gente fizesse a concessão dos 3 serviços ao mesmo tempo no único contrato. E isso foi feito, é o município de São Simão, no estado de Goiás, no Brasil. É um município que fica nos limites de um reservatório de uma hidrelétrica, em que a população se deparava com estar ao lado de um reservatório de uma hidrelétrica gigantesco, a hidrelétrica de São Simão, uma hidrelétrica grande ali no estado de Goiás, e ao mesmo tempo sofrer com a intermitência, ou seja, na falta do acesso ao serviço de água durante longos meses do ano em função da inexistência de infraestrutura. Nós fizemos a modelagem dessa concessão, do início ao fim, em conjunto com o município, apoiado pelo governo federal, com recursos do governo federal, e em fevereiro desse ano fizemos o leilão dessa concessão garantindo o acesso a essa população para 100% de água, esgoto e resíduos sólidos no contrato de 25 anos, que garantirá a essa população desse pequeno município o acesso ao serviço com uma tarifa menor do que a tarifa média cobrada no estado de Goiás. Então, foi um desafio que nos colocamos como um teste, e o teste foi, vamos dizer assim, realizado com sucesso. Esse é um leading case, é um projeto piloto que entendemos que pode ser replicado no Brasil. E um outro elemento que eu gostaria de tratar e de expor aqui é a questão da necessidade de que incorporemos tecnologias de uso mais eficiente da água, de tecnologias que permitam o mapeamento da infraestrutura de forma mais eficaz, para que a gente faça o salto da ausência dos serviços, que hoje é uma realidade em grande parte do Brasil, para um momento em que os serviços sejam prestados de forma eficiente, sem necessariamente passar por 30 anos de transição, como foi o que aconteceu em Portugal e na Europa. Então, temos a oportunidade no Brasil, a partir das condições que o Marco Legal de Saneamento trouxe, de atrair investimentos privados com segurança jurídica, com normas claras que permitam a recuperação dos custos e a remuneração adequada dos investimentos, para fazer esse salto também tecnológico e incorporar novas tecnologias para a prestação desses serviços e, com isso, permitir que tenhamos serviços prestados de forma mais eficiente, reduzindo as perdas que hoje no Brasil são significativas, são na ordem de 40% de perdas de água tratada, ou seja, a gente ainda sofre com essa ineficiência no setor, e a ideia é que a gente incorpore novas tecnologias rapidamente. Não precisamos esperar 30 anos para incorporar essas tecnologias, acho que precisamos fazer esse salto, e as oportunidades estão dadas, a legislação é clara. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem a missão de promover melhorias regulatórias no setor de saneamento básico, a partir das melhores práticas nacionais e internacionais, e disseminar essas informações com os municípios, com as agências reguladoras infranacionais no Brasil, com os estados da federação, e que isso permita que tenhamos melhores contratos
uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos e do serviço de saneamento básico e a incorporação rápida de tecnologias que nos permitam fazer esse salto não só quantitativo, mas também qualitativo nos próximos anos, garantindo não só o acesso aos serviços, mas serviços eficientes, com qualidade, com regularidade e com a disponibilidade deles para toda a população brasileira. Então, eram essas minhas palavras, agradeço aqui ao Dr. Nuno e a toda a mesa. Obrigada.